verso de número 38 a 42. Lucas capítulo 10. Eu quero justificar aqui, o pastor Eliel pediu para me justificar. Ele está de viagem e, devido ao seu trabalho, não chegaria a tempo, bem como o evangelista Ideus também, por conta das atividades do trabalho, estendeu um pouco mais, não chegará aqui a tempo. E o missionário Marcléo, os irmãos sabem, ele está viajando, né? É isso, né, meu irmão? Está viajando em função da pós-parte da esposa e com os demais cuidados ali na sua terra natal. Amém. São motivo alguns dos nossos dirigentes não estarem aqui. E o nosso pastor já foi justificado de antemão, né? Lucas capítulo 10 e verso de número 38 a 42. Glória ao nome do Senhor. Há um tempo de Deus que nós precisamos atentarmos no que tange a nossa organização, né? E eu quero aprender nesse texto, como tenho meditado, e até na nossa congregação a gente trouxe uma palavra. Diz assim, o texto é bastante conhecido dos irmãos, Marta e Maria e Lázaro, né? Essa família, ou essa casa onde Jesus escolheu entrar. E verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu, irmãos? Marta. Aonde? Em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus. Glória a Deus. Havia mais alguém, né? Mas ela também estava aos pés de Jesus. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo-lhe Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aos irmãos internautas também, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, teu coração. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, já foi extraído tanta maravilha de Deus desse texto, né? Os irmãos têm já ouvido outras vezes e outras vezes na sua caminhada cristã, caminhada servindo ao Senhor. Mas eu me atenho a algo nesse texto no que se refere ao nosso tempo. Meus irmãos, quando nós buscamos administrar o nosso tempo de uma forma que a prioridade seja sempre o Senhor, seja sempre a presença do Senhor, seja sempre a sua palavra, seja sempre uma vida de santidade, no sentido de que eu possa buscar estar mais próximo do Senhor. Então todas as demais coisas na minha vida, elas tendem a naturalmente seguir um curso de uma organização que a gente possa dizer: meu Deus, está tudo dando certo. Eu não estou dizendo que isso nos ausenta de lutas. Eu estou dizendo que nós vamos entender que nesse translado da nossa vida, e eu falo de um tempo bem presente que estamos, de um tempo de correria, de um tempo que o tempo é mais curto, que as atividades são demais, às vezes nos sufocam, enchem a nossa vida de tal forma que nós dizemos: meu Deus, eu estou servindo a Deus, mas num sufoco terrível. E às vezes nesse servir a Deus, ou estar envolvido nas atividades relacionadas à igreja, a esse ambiente em que nós fazemos parte, às vezes nós esquecemos de priorizar aquele pelo qual devemos estar aos pés. Haja vista, às vezes, uma temática de uma festa, os conjuntos ensaiam, ajustam, coreografia, tudo que envolve uma festividade. E às vezes no meio dessa correria, a gente encontra situações de choque entre nós mesmos, irmãos,
Não estou trazendo isso aqui como coisa absurda, mas estou trazendo isso como aprendizado e lições. Esses choques acontecem e de fato é misto que isso aconteça, porque nós somos gente e como gente nós temos nossas dificuldades, variações de temperamentos e coisas similares a essa. Só que o principal, seja para alguém que é um pouco mais impulsivo ou alguém que é mais controlado, o principal de ambas as pessoas ou de temperamentos é estar aos pés do Senhor. É de arranjar o tempo para dizer, Senhor, o Senhor é o Deus da festa, o Senhor é o Deus do tema, e o que nós estamos fazendo, Senhor, é para te adorar, te servir, é para apresentar o melhor ao Senhor, e é para que outros que adentrem este ambiente possam sentir a tua presença. Só que nós somos o pioneiro no que se refere à temática de uma festa, a sermos o responsável como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, como mordomos de Deus, de estarmos na presença dele, sabendo de fato que nós temos nos relacionado intimamente com ele, meus irmãos. Louvado seja Deus. Maria só ouviu esta linda palavra ao final desse texto, porque ela ficou aos pés do Senhor. Glória a Deus. Quantas palavras de bênção nós vamos poder ouvir, porque nós estamos aos pés do Senhor, não é? Porque nós estamos aos pés do Senhor e na presença do Senhor. Quantas coisas boas nós vamos ouvir, até de outros, acerca do testemunho, dizendo como é bom ver você servir a Deus, como é bom ver um jovem que nem você, uma jovem, um senhor, uma senhora, um ancião, uma anciã na presença do Senhor, e alguém vai dizer, eu aprendi muito convivendo contigo. Sabe por quê? Porque esta pessoa está aos pés do Senhor, louvado seja Deus. A parte que o Senhor lhe concede não lhe será tirada, seja que essa pessoa esteja vivendo situações adversas, das mais circunstâncias inimagináveis, possíveis, que nós passamos nessa vida. Nós perdemos pessoas, entes queridos, nós passamos situações de aperto, essas horas tem pessoas no hospital, essas horas tem uma família cuidando do irmão Manelzinho, né, Gilvan? E passando lutas, mas o estar aos pés do Senhor, irmãos, ele é prioridade em detrimento de toda e qualquer outra situação que nós estamos passando. Mesmo aquela de estar servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu adentrar a tua casa. Louvado seja Deus. O Senhor escolheu adentrar a minha casa, enfim, a nossa casa. Louvado seja Deus. Certa vez, como nesse texto nós lemos, Jesus de caminho chegou nessa aldeia. A Bíblia diz, de caminho, entrou numa aldeia e esta mulher recebeu em sua casa, louvado seja Deus. Lembre-se, a casa é sua, mas o Senhor escolheu habitar nela, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer, essa mulher se fadigou porque Jesus estava de caminho, não somente ele, mas os seus discípulos, o qual já estavam com ele, aquela equipe maravilhosa que ele escolhera. E alguém pode dizer, mas parece que pegou de surpresa Marta. Parece que pegou de surpresa. Irmãos, o Senhor diz assim na sua palavra, que estaria conosco todos os dias, louvado seja Deus. Quando o Senhor diz, estarei convosco todos os dias, nós não estamos desavisados. Isso me leva a aprender que eu preciso estar com minha casa bem administrada. E a minha casa bem administrada quer dizer o meu tempo bem administrado. A minha comunhão com Ele deve estar sempre em dias. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque as lutas, elas estão ao nosso redor, irmãos. Elas estão chegando na nossa porta, estão chegando na nossa casa, mesmo com o Senhor estando ali dentro, habitando. Glória a Deus. Aqui o Senhor estava de passagem, mas não simplesmente de passagem naquele lugar, mas o Senhor permaneceu naqueles corações. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha que maravilha. O Senhor estava apenas de passagem aqui, é verdade, mas Ele permaneceu naqueles corações. Como Maria, ela aproveitou mais da presença do Senhor. Logo lá na frente, quando encontrarmos novamente o nome dela sendo citada, assim como o nome de Maria, assim como o nome de Lázaro, tem uma expressão que o Senhor diz assim, Lázaro, o nosso amigo dorme. Louvado seja Deus. Eu aprendo aqui lindo, irmãos. O Senhor diz, já trazendo
para ele e para os que estavam: Lázaro, o nosso amigo, alguém que faz parte comigo, louvado seja Deus, alguém que compartilha comigo, alguém que me conhece, alguém que é do meu convívio, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso amigo, louvado seja Deus. Apesar da luta que você pode estar passando, Jesus é o seu amigo, louvado seja Deus. E ele usa essa expressão dizendo nosso, porque os que estavam com ele faziam parte do mesmo propósito, faziam parte do mesmo reino. Você faz parte do mesmo reino, glória a Deus. Você faz parte do mesmo reino da qual o Senhor apresentará a esta família. E isso não pode ser tirado de você. Esses valores que o Senhor colocou dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Em que momento? Quando eu me debrucei aos pés do Senhor. Em que momento eu me debrucei aos pés do Senhor? Quando naquela madrugada fria, naquela madrugada sozinho aparentemente, distante dos meus, distante de pessoas que amamos, não é, Rebeca? Distante de pessoas que amamos e eu queria estar perto. Naquela noite que de repente você foi no hospital, com um ente querido, na madrugada, você disse: meu Deus, acho que nem o pastor está acordado nessa hora. Irmão, eu queria nessa hora o pastor Paulo César com aquela oração forte aqui, mas não é possível. Mas o Senhor estava lá, louvado seja Deus. O Senhor está te acompanhando, louvado seja o nome do Senhor. Basta que eu permaneça administrando o meu tempo de tal forma, louvado seja Deus, que eu possa entender que eu estou aos pés do Senhor. Sabe para quê? Para aprender. Nós necessitamos estar aos pés do Senhor, irmãos, porque nós precisamos, louvado seja Deus. Não é porque nós estamos aos pés do Senhor, o Senhor se torna maior. Não, o Senhor permanece sendo o maravilhoso, o todo-poderoso diante de nós. É porque nós que precisamos, louvado seja Deus. Nós que precisamos. E quando o Senhor diz assim, nosso amigo dorme, e o Senhor chega, está lá no livro de João, me fugiu o capítulo agora, mas lá no livro de João, o Senhor aparece novamente a esta família. Só que agora a causa era outra. Se aquele estava no momento de uma refeição, no momento de encontro, no momento de confraternização, agora é um momento difícil. Um momento de luto. Perdoe, irmãos. É no capítulo de número 11, né? De João. Está lá a mensagem que chega até o Senhor. A mensagem que chegou até o Senhor é que Lázaro estava enfermo. E o Senhor não fora, logo de início, à casa do seu amigo. Às vezes, irmãos, a resposta que a gente está querendo no nosso tempo. A gente está querendo dentro da nossa condição. Mas o Senhor está nos tratando dentro daquela condição em que nós estamos. Ou seja, Ele está permitindo isso para que eu tenha mais tempo de qualidade com Ele. E às vezes esse tempo de qualidade, ele passa por um processo de dor, de luta. E se naquele momento aquela luta se ausentar, a gente tende a relaxar. Olha só que Marta se agitou. Quando o Senhor está na casa, o Senhor está na minha casa, ela se agitou para organizar. Nos leva a ter uma percepção de que parece que alguma coisa não estava bem arrumada, irmãos. Ela se estressou a tal ponto que ela chegou e repreendeu. Senhor, não te importa que me deixe minha irmã servir só? E aí o Senhor olha para ela e diz: Marta, Marta. O Senhor, essa expressão Marta, Marta, dá uma chamada de atenção. Quantas vezes nós somos repreendidos? Quantas vezes nós somos controlados pelo Senhor através de um passo de silêncio da resposta, ou através de um processo sendo estendido, não compreendido por nós, mas pelo Senhor estendido. Porque dentro do tempo de Deus, nós somos ensinados. Glória a Deus. Há um ensino de Deus dentro de um processo. Às vezes nós queremos sair logo do processo, porque nós queremos ver o resultado. Mas o Senhor nos trata e cuida de nós dentro do processo. E aí, às vezes, o processo, a gente quer que seja dentro da nossa administração do tempo. Por isso que ela se fadigou. Aproveitamos mais a presença do Senhor. Louvado seja Deus.
Aproveite o tempo que você tem, jovem. Chegará um momento em que você vai ser administrante de uma família, de uma casa, e você vai ter um pouco mais de aperto nas suas atividades. Aproveite esse tempo melhor de qualidade na presença do Senhor. Aproveite. Chega o momento da faculdade, chega o momento do casamento, chega o momento da constituição da família, e há outros pesos, outras cargas que você diz, meu Deus, eu não imaginava que fosse assim. É por isso que eu vi muitas das vezes minha mãe, meu pai desta forma. As responsabilidades trazem esse peso. Mas estar na presença do Senhor, aproveitando o tempo que nós temos. Se o seu tempo é de qualidade e é maior na presença do Senhor, aproveite. Mas você também casado, pai de família, com grandes responsabilidades, com empreendimentos, com seus negócios, com suas atividades, aproveite o tempo que você tem na presença do Senhor, louvado seja Deus. Esse tempo não lhe será tirado por ninguém. Este ganho não lhe será tirado por ninguém. Sabe por quê? Porque quem colocou dentro de mim e de você é aquele que nós confiamos em entregar o nosso ouvido a ouvir o que ele tem a falar, entregar o nosso coração a sentir verdadeiramente o que ele quer conosco, louvado seja Deus. As lutas lá na frente chegarão, como chegou no capítulo 11 de João, sobre a vida desta família. E aí, quando chegou, o desafio chegou. O dia triste, o dia mau, o dia da adversidade. A Bíblia diz que Marta não suportou quando ela soube que o Senhor estava vindo. Naquelas alturas, o seu irmão já havia partido, já havia sido sepultado, os dias já tinham se passado, até além daquilo que poderia existir como possibilidade de ressurreição. Já tinha passado, por isso que a Bíblia diz, eles usam até a expressão dizendo que já cheira mal e o tempo já era além. E aí é nesse tempo que o Senhor chega, louvado seja Deus. Sabe qual é o tempo que o Senhor chega? Quando eu paro de tentar administrar do meu jeito e levar do meu jeito. Quando a gente entende que se nós entregamos na mão do Senhor, então nós temos que confiar nele. Louvado seja Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis e esquecer das coisas. Eu estou dizendo que nós temos que ter responsabilidade com as coisas, mas confiando piamente que tudo está no controle das mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes as coisas não andam, não fluem, porque nós tentamos amarrar, dizendo, ainda é possível resolver. Mas quando nós entendemos que toda a nossa vida está nas mãos do Senhor, então confie o seu tempo nas mãos do Senhor. Como eu confio o meu tempo nas mãos do Senhor? Eu estando aos pés dele. Eu dizendo, Senhor, o que eu coloco diante do Senhor, Pai, é tudo aquilo, Senhor, que eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo, ainda assim apresentando a Ti, confiando a Ti e Te colocando, Senhor, em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Continue colocando o Senhor em primeiro lugar, porque Ele tem olhado para vós, Ele tem olhado para a tua casa, Ele tem olhado para a tua família, Ele tem olhado para os teus, mesmo não estando no teu reduto, no teu âmbito de administração. Mas tenha certeza de que o Senhor está olhando por você. Louvado seja Deus. Enquanto o Senhor chegar à casa de Lázaro, no capítulo 11 de João, e Marta e Maria, e não Lázaro mais vivo, mas o Senhor estava intercedendo por eles, para que eles tivessem uma postura de confiança naquele que um dia adentrou a sua casa, lá atrás. Só que Marta, por andar fadigada, ansiosa, eu não estou aqui para jogar pedra em Marta, porque ela servia bem. Às vezes que Marta apareceu no livro, nos Evangelhos, Marta estava servindo. Marta estava servindo, nesse capítulo em que nós lemos, Marta estava servindo, após a morte de Lázaro, encontramos Marta servindo novamente. Lembra daquela mulher que fundiu os pés do Senhor e chorando ali? A Bíblia diz lá, logo em sequência, que Marta estava ali servindo. Ela continuava fazendo o que ela gostava, louvado seja Deus. Mas eu me atenho no capítulo 11, que Marta não suportou, sabendo que o Senhor vinha, e andou alguns quilômetros. Certamente Marta já era uma mulher de, vamos dizer que 40 e tantos anos por aí, ou mais, e ela teve que correr um trecho longo, ansiosa, fadigada, e chegou para cobrar o Senhor. E aonde ficou Maria? Maria ficou em casa. Louvado seja Deus. Maria ficou em casa.
Maria demonstrou mais equilíbrio. Lucas 10:39, estava Maria aos pés do Senhor. Era um dia aparentemente normal. João 11:32 era um dia de tristeza e luta. Nós encontramos Maria também aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Dia de luta, chorando, mas estava aos pés do Senhor. Caiu aos pés do Senhor. Dia de alegria, João capítulo 12, verso de número 13. E verso de número 3, nós encontramos uma mulher aos pés do Senhor, expressando toda a sua adoração, se derramando diante do Senhor. Louvado seja Deus. Isso aqui eu aprendo, irmãos. Seja dia normal, seja dias difíceis, de tristeza, de luta, seja qual outro dia for, em todos eles esteja aos pés do Senhor. Se isso tem alegria, está vivenciando um momento de alegria, formatura de um filho, um momento de um emprego, uma formação, permaneça aos pés do Senhor. Eu estou de luto, eu estou passando uma situação que só Jesus na causa, permaneça aos pés do Senhor. Mas está tudo normal, não estou passando nenhuma coisa nem outra, permaneça aos pés do Senhor. Glória a Deus, isso não lhe será tirado, isso é ação de adorador. Maria era uma adoradora nata, louvado seja Deus. Ela não permitia passar a oportunidade sem estar aos pés do Senhor, louvado seja Deus. Vai chegar os dias de festa aqui, já passou uma festa, mas vai chegar mais, vai chegar congresso. Não esqueça, esteja aos pés do Senhor. Lute no meio dos desafios, no que se refere à festa, ensaio, se envolva, mas não esqueça, esteja aos pés do Senhor. Seja um bom mordomo na causa do mestre. Administre o tempo que o Senhor lhe colocou. Administre o tempo que o Senhor lhe confiou. Quando o Senhor confiou? Quando ele entrou na tua casa, louvado seja Deus. Quando ele chegou até o teu coração. Quando ele bateu na porta do teu coração, você disse, Senhor, pode fazer morada. A minha casa, Senhor, é tua, Senhor. Louvado seja Deus. Se a minha casa é do Senhor, então o Senhor tem que ser o principal nela. Se eu entreguei a minha casa. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz no capítulo de número 7, 24 de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, onde estava Maria, estava escutando as palavras do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, o Senhor diz, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa. Olha só a casa aparecendo aí. Alguém que estava ouvindo, alguém que estava praticando, e quando chegou o momento de vento, de tempestade, de luta, não pôde combater e derrubar aquela casa, porque ela havia firmes fundamentos, louvado seja Deus. E esses firmes fundamentos, irmãos, para que ele acontecesse, foi necessário buscar alicerce. Foi necessário ter uma base aplanada, louvado seja o nome do Senhor. Sabe onde é que eu aplano as bases da minha vida, da minha fé, da minha caminhada? É quando eu me lanço diante da palavra. É quando eu as escuto, como Maria estava escutando aos pés do Senhor. Irmãos, o que vinha da boca do Senhor para aquela mulher ouvir, num contexto que não era nem muito acesso, não era nem muito bom para ela estar, pois mais era homem que se assentava ali, ela foi ir bem pertinho do Senhor, louvado seja Deus. Por isso o Senhor disse, não lhe será tirado, louvado seja Deus. Não lhe será tirado, jovem, quando você estiver na faculdade e vir as filosofias terrenas e humanas, de forma que venham tentar nos combater. Não lhe será tirada, porque ela está plantada. Permaneça ouvindo a voz do Senhor. Vocês vão ouvir, ou já têm ouvido, aqueles que estão nas faculdades da vida, coisas que nos assustam. Você diz, meu Deus, será se tudo que eu ouvi até essa idade com relação à minha fé, será se tudo isso é em vão? Não é em vão. O mundo vai oferecer meios que vai nos fazer nos distanciar da presença do Senhor.
Mas nada disso é em vão. A palavra do Senhor é que nos mantém de pé. É só olhar para aqueles que na caminhada outrora estiveram aí no banco, outrora estiveram junto com você no conjunto, na igreja, no vocal, envolvido nos trabalhos. E olhe como ele está, e olhe como ela está, e olhe para você. Aí você vai pesar tudo isso e vai dizer, realmente, aquela moça que outrora estava adorando a Deus, que quando adorava nós chorávamos, nós se alegrávamos juntos. E ela hoje, os frutos dela são frutos de queda. São frutos de quem anda em desequilíbrio, em desordem. Assim como outros jovens, assim como outras pessoas. Aí você olha para si e diz, meu Deus, diante da tua misericórdia, Senhor, é o que me faz ainda estar de pé, Senhor, louvado seja Deus. É o que me faz resistir, Pai, às lutas, os embates da vida, louvado seja Deus. Sabe aonde o Senhor quer chegar na tua vida? Ele quer chegar naquele lugar que parece que não tem mais saída. Ele quer chegar naquela luta que parece que não tem mais saída. O Senhor diz, mas aonde botaram Lázaro? Aonde levaram? Me mostra onde está o corpo de Lázaro. Me mostre. Só que em nenhum momento o Senhor trata Lázaro como um morto. Mas eles trataram. Pode ver lá no texto, irmão. Em nenhum momento eles tratam Lázaro como alguém que já partiu. Mesmo ela dizendo, Senhor, já cheira mal, Senhor, abre, pode abrir aí. A parte que te é necessária fazer, faça, abra, louvado seja Deus. Confie, glória a Deus, que o mais Ele fará. Ou seja, a sua voz, irmãos, a mesma voz que adentrou no capítulo número 10 e adentrou aquela casa, foi a que adentrou aquele local. Foi a que adentrou aquele local onde onde estava aquele corpo em decomposição. Mas a voz do Senhor, ela ecoou, ela estrondou, irmãos. Louvado seja Deus. Não importa se o problema para nós é sem jeito, não tem mais saída, mas para a voz de Deus, as coisas voltam para o lugar. Elas se ajustam, louvado seja Deus. Glória a Deus. Ainda há algum embaraço? Se há algum embaraço ainda, o Senhor bradando em nosso coração, então também é a parte nossa, porque Ele disse, tirai dele. Ele veio todo enrolado naquelas fitas, tira dele. Louvado seja Deus. Ainda tem coisas, irmãos, que somos nós que colocamos, ou que permitimos acerca da nossa vista. Mas a voz do Senhor continua bradando lá dentro. Imagina a voz do Senhor bradando em alguém que estava todo enrolado como uma múmia. Estava todo enrolado ali. Mas a voz do Senhor bradou. E tudo voltou para o lugar. E o ar voltou. Louvado seja Deus. E aquele corpo voltou. O que era em decomposição, destruído, acabado, agora está de pé. Louvado seja Deus. O que na tua vida está aparentemente vencido, sem saída, sem solução, vá até os pés do Senhor. Louvado seja Deus. Urgentemente, priorize. Louvado seja Deus. Priorize a presença dEle. Priorize o tempo que o Senhor te dá para estar na presença dEle, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu estar na tua casa, não apenas de passagem, mas num tempo todo, louvado seja Deus. E como está esse tempo todo que eu tenho com o Senhor, visto que Ele disse que estaria conosco todos os dias? Esta casa está organizada para receber o Senhor, ou para permanecer com a presença dEle? Louvado seja Deus. Ou eu estou correndo de um lado para o outro, dizendo, Senhor, o Senhor me encontrou em falha, Senhor. Se assim está, então corre rapidamente aos pés do Senhor e diz, Senhor, me ajusta, Senhor. Porque sem o Senhor vira desordem, vira bagunça, eu até ofendo os outros. Marta estava ofendendo a sua irmã. Comunique aquele que pode todas as coisas, louvado seja Deus. Não se preocupe em estar levando de uma pessoa a outra, não. Comunique ao Senhor. Leve até o Senhor as tuas causas. A causa de Marta foi a situação em que ela estava. Ela levou ao Senhor que Maria estava aos pés. E a solução foi feita ali, louvado seja Deus. Com aquela palavra, Marta aprendeu que precisava estar aos pés do Senhor, louvado seja Deus. Firme, o Senhor continua falando firme aos nossos corações, irmão. Basta que os nossos ouvidos estejam atentos ao que Ele tem para conosco. Nos coloquemos de pé e vamos dirigir uma breve oração neste momento, em nome do Senhor Jesus.